Muito bem-vindos a esta edição especialíssima da Horácio Lugorná, toda ela dedicada a esse grande feito do futsal do Torriense, com a subida à Liga Placar, e portanto vai ser esse o tema único deste programa. Não podia estar mais bem rodeado. Tenho comigo Sérgio Miranda, diretor desportivo, Zé Arnaldo, o delegado, Carlos Cruz, treinador, e deste lado várias gerações das equipas de futsal que tanto sucesso têm vindo a ter ao longo destes últimos 3 anos aqui no Torriense. Ao meu lado, Jorge Faboto, que fez parte desta equipa e da do ano passado. A seguir tenho Renato Santos, que fez parte da primeira equipa do Torriense. Aliás, ele tem um papel fundamental na criação da primeira equipa do Torriense, já lá iremos. E, por fim, Gustavo Pinheiro, que foi também capitão de equipa da primeira e segunda equipas do Torriense. Portanto, certamente, muitos assuntos não nos faltarão para falar neste programa. Vamos, no entanto, começar pela grande notícia da semana. O Torriense recebeu no início desta semana, portanto, ali por volta de terça-feira, com a notícia da subida à Liga Placar. Sérgio, tenho que começar por essa pergunta óbvia. Como é que tu recebeste essa notícia? Boa tarde a todos. Obviamente com grande satisfação. Portanto, foi o culminar de uma época que era esse um dos objetivos desde o início, portanto, alcançar a Liga Placar. Após a Final Eight não nos ter corrido feição, receber a notícia na terça-feira foi sem sombra de dúvida excepcional. Uma alegria gigante, porque todo o grupo de trabalho tinha-se dedicado só com um objetivo nos treinos, diariamente, nos jogos. Portanto, houve uma dedicação, uma ambição tremenda a toda a equipa e foi um prémio merecido pelo trabalho que foi desenvolvido durante a época. Portanto, foi um receber de notícia para todos excelente, não é? Uma grande notícia. Uma grande explosão. Vou-te pedir que passes, por favor, o microfone ao Zé Arnaldo, porque vou-lhe fazer exatamente a mesma pergunta. Zé, onde é que tu estavas e como é que tu recebeste esta notícia? Não te vou perguntar se esperavas, mas vou-te perguntar como é que a recebeste. Eu subscrevo aquilo que o Sérgio acabou de dizer. Foi com uma alegria muito grande, uma satisfação, um orgulho muito, muito grande por termos conseguido esse objetivo, porque era de facto o nosso principal objetivo, subir à Liga Placar. Eu estava em casa e, portanto, quando começaram a chover mensagens no grupo do WhatsApp, enfim, foi inacreditável. Enfim, não foi aquela explosão que eventualmente seria se fosse realmente no momento em que nós desejaríamos, mas o que é facto é que estávamos lá no momento e, portanto, temos esse mérito também por estar na altura certa e, portanto, fomos felizes e contemplados com a subida, que era o objetivo. Sem dúvida. Vou-te agora pedir também que passes o microfone ao Carlos, porque eu também vou fazer a mesma pergunta. Carlos, depois daquele momento mais difícil na Final Eight, foi sem dúvida, acredito eu, uma grande explosão de alegria receber esta notícia da tão desejada subida à Liga Placar. Boa tarde a todos. Sim, foi muito bom. Depois de ver a nossa equipa na quinta-feira, após o jogo, não termos conseguido aquele objetivo, completamente desmotivados os atletas, e eu notei que esta notícia foi bombástica para nós todos, porque ao perceber que a motivação deles não estava em altas, porque o nosso principal objetivo era termos chegado a domingo e termos conseguido esse principal objetivo, mas a notícia que recebemos depois na terça-feira foi ótima para eles, porque é um culminar de 3 anos fantásticos, que desde a primeira equipa que cá tivemos era este o objetivo que pretendíamos. E foi muito bom para eles. É um reconhecimento do trabalho que eles desenvolveram ao longo destas 3 épocas, e é muito importante para mim, enquanto líder, saber que este objetivo foi conseguido e estamos lá em cima. Reconhecimento não só pelo trabalho que foi desenvolvido, mas também reconhecimento porque a estrutura cumpriu todos os procedimentos e todos os requisitos que eram necessários para lá estarmos, e é muito gratificante neste momento sentir que o Torriense está na Liga Placar. Está na elite. Jorge Faboto, vou-te fazer a mesma pergunta. Tu, como jogador, chegaste no ano passado, portanto já subiste, é a segunda vez que sobes divisão aqui no Torriense. Como é que tu e o grupo de trabalho receberam esta notícia? Boa tarde a todos. Acho que foi mesmo o renascer. Acho que estavas lá. Sentiste quando a gente perdeu como é que o pessoal ficou. Acho que foi mesmo o renascer.
passámos mesmo uma semana difícil. Eu lembro-me de ir buscar o Tunha quando viemos depois da Torres festejar, e a mulher dele dizer que ele nunca chorou nem quando teve os 3 filhos. Ou seja, para vocês terem uma noção, que o pessoal estava mesmo em baixo, e quando o Mister pôs aquilo lá no grupo, o pessoal a ligar uns para os outros: vamos a Torres, temos que ir a Torres, porque eu senti que era aquilo que a gente merecia, enquanto família, porque sempre fomos uma família desde o primeiro treino até ao último. Passámos por muitas coisas, desde o Covid, lembro de atletas terem tido Covid, o Tunha, eu estava em casa, a minha mãe bastante mal, o Tunha marcou o golo, como o golo. Fomos uma família desde o primeiro dia até ao último, e foi por aí mesmo. E vocês não tinham nada marcado, ou seja, vocês arrancaram para... Não, eu lembro que a minha namorada estava a chegar com o gelado, e ficou lá o gelado a derreter, e eu... Tchau, Laura. Foi basicamente assim. Foi. Vou-te pedir que passes aqui ao Renato, porque ao Renato eu não lhe vou perguntar do ponto de vista de quem viveu por dentro esta emoção, mas vou perguntar na condição seguramente de adepto e de alguém que sente esta equipa muito por dentro também. Portanto, como é que tu viveste este misto de sentimentos? Primeiro, a Final Eight, aquele sentimento amargo de eventualmente o objetivo ter ficado ali na praia, como se costuma dizer, e depois, nos dias a seguir, finalmente vir essa notícia que era tão desejada com a chegada à Liga Placar. Boa tarde a todos. O jogo vi em direto, como é óbvio, como adepto, e é o clube do meu coração. Estava a assistir ali, como todos nós estávamos em casa. Aquilo nunca mais vinha aquele golo, e aquilo foi uma explosão de alegria. Pronto, depois na lotaria dos penaltis aconteceu o que aconteceu e fiquei decepcionado, apesar de ter orgulho tanto nesta equipa, como do ano passado, como da do primeiro ano. Mas quando o Veloso me liga às 10 da noite, completamente eufórico, a dizer que tinham subido à Liga Placar, claro, partilhei esse sentimento de euforia mesmo. Sentiste como se fosse uma vitória também tua, porque na realidade eu penso que todos vocês acabam por sentir esta equipa um pouco como vossa, não é? Um bocadinho, apesar de termos de dar mérito à estrutura diretiva, ao staff técnico e aos jogadores deste ano. Temos sempre ali aquele bocadinho que é nosso, um bocadinho nosso, que trabalhámos para isso no primeiro ano e continua a ser um bocadinho nosso também. Vou agora estender a pergunta finalmente ao Gustavo. Gustavo, como é que tu viveste esta terça-feira louca? Pois, eu, tal como o Renato e como todos nós temos um grupo do WhatsApp do primeiro ano, e estávamos todos a ver em direto o jogo e todos a comentar, né? Ficámos doidos com o gol do Tunha no último segundo, e pronto, depois houve aquela frustração dos penaltis, mas depois, quando surgiu a notícia de que ia haver o convite para a Liga Placar, ficámos todos contentes, e também foi uma grande explosão lá no grupo, toda a gente a comentar isso. E sim, também como elemento da primeira equipa, também me sinto um bocado meu, né? Tipo, fiz parte deste percurso e pronto, é uma alegria muito grande, é incrível, é um feito incrível, 3 anos seguidos é mesmo uma coisa muito rara. Eu não tenho aqui os dados, mas provavelmente não haverá paralelo, ou seja, se calhar o Luís Arnaldo sabe-me esclarecer isso melhor, provavelmente não haverá paralelo, ou seja, 3 anos, desde o patamar mais baixo até à Liga Placar, é notável. Eu não sei, lembro-me da Liga Alemã, o Leipzig ou qualquer coisa assim, ter feito também isso, mas não me lembro. Aqui em Portugal, provavelmente. Aqui em Portugal, acho que não. José Arnaldo, eu vou pedir que passe o microfone ao Carlos Cruz, porque quero lhe fazer uma pergunta sobre o gol do Tunha que o Augusto ali falou. Por muitas táticas que se tenham, por muitas indicações que se possam dar para dentro do relvado, da quadra, um gol no último segundo não há ninguém que possa prever. Como é que um treinador vive aquele momento? Passar ali do nada à eventualidade de poder outra vez entrar dentro da discussão da eliminatória. Como é que tu particularmente viveste esse momento que para mim foi absolutamente incrível? Eu próprio andei lá aos saltos, nunca tinha andado aos saltos este ano, e andei aos saltos ali na zona da imprensa, nem eu me consegui conter. Acho que isso foi comum com todos. Eu também fui para cima quase do cronometrista, não é? Estava ali naquela zona, mas o que vale é que as câmaras focaram exatamente o jogador que fez o gol, e a parte engraçada também o jogador que fez o gol poder estar presente no Mundial. Acho que era um grande feito também para a estrutura aqui do Torriense, e nesse momento a câmara focou exatamente o selecionador nacional. Foi engraçado esse momento. No momento em si da equipa, é um bocado o reflexo deste grupo de trabalho e dos outros que nós tivemos, o acreditar até ao fim, a união que existe dentro do grupo de trabalho e o querer que estes atletas desenvolveram ao longo de uma época para conseguir este objetivo. E o Tunha foi o Tunha, podia ter sido outro jogador, mas é o reflexo de cada
que cada um deles faz durante a semana. Eles trabalham para este objetivo e acho que estavam muito bem preparados para esta fase, só que isto depois com a lotaria dos penaltis, às vezes nem sempre é possível termos aquela felicidade, e são momentos do jogo, ou seja, mas foi importante ter acontecido daquela forma, porque todos os golos são vivenciados de uma maneira brutal da nossa parte. Agora aquele foi um golo fora do normal, notou-se mesmo que foi um golo de raiva, ou seja, a forma como ele cabeceia, a forma como ele não dá o lance como perdido, ainda é de louvar mais, e o passe do Gonçalo também foi soberbo, e acho que isto é um trabalho de equipa, é estar lá o Gonçalo a meter aquela bola, a acreditar aquela última bola, e o Tunha de forma desesperada a cabecear, e o cabeceamento que ele fez é fora de normal, mas só está ao nível de grandes jogadores e de grandes grupos de trabalho. Claro, como ele é e como eles são. Ó Zé, tu que és um apaixonado pelo futsal, tens vivido isto já há muitos anos, esse lance também retrata um bocadinho o que é esta modalidade, ou seja, nunca nada está decidido, até mesmo ao último segundo, não é? A essência do futsal é exatamente essa, é porque em qualquer, do princípio ao fim, até que o árbitro apita, isto é em qualquer modalidade, mas tu tens exemplos até do ano passado de outros jogos, é que tu numa questão de segundos podes marcar 2 golos, portanto, portanto a modalidade torna-se mais apaixonante ainda por esse facto. Portanto, naquele momento, eventualmente ninguém acreditaria naquele golo do Tunha. Eu cheguei a comentar assim, gostava de ser mosca para tentar perceber a reação das pessoas, principalmente dos adeptos do Torriense, naquele momento em que o golo acontece, que ninguém estava à espera, e precisamente que foram 2 décimas, o cronómetro para a 2 décimas do final do jogo, e o golo acontece. E se calhar a frustração, se me permites, a frustração que depois veio a seguir com a história dos penaltis, teve aqui uma parte adicional, porque quando o golo acontece naquele momento a 2 décimas do final do tempo regulamentar, ficámos com a sensação, não perdemos o jogo, não vamos perder nos penaltis. E depois veio-se a verificar isso e, portanto, a frustração depois tornou-se maior. Mas isto para dizer que realmente o futsal tem esta particularidade. Podes marcar 2 golos numa questão de segundos e dar a volta a um resultado que parece perdido e que de um momento para o outro tudo se altera. Tudo se altera. Sérgio, há aqui uma pergunta que para mim é muito importante e vem um bocadinho ao encontro do porquê desta decisão da Federação Portuguesa de Futebol. Além do trabalho de treino, de preparação da temporada, de jogos, do plantel, há um trabalho também que é feito na retaguarda que se calhar aqui foi absolutamente decisivo para esta decisão da FPF, não é? Eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre isso para que as pessoas percebam que isto não foi uma decisão arbitrária, meramente ocasional, foi uma decisão com base no mérito de uma equipa que trabalhou durante 3 anos de forma afincada para que o Torriense hoje possa ter as condições necessárias para poder estar na Liga Placar. É como dizes, de todo não é de forma aleatória que foi tomada esta decisão. Quando nós iniciamos o nosso percurso no Torriense, tivemos sempre como objetivo traduzir no futsal a grandeza do Torriense. Temos a sorte e partilhamos uma estrutura profissionalizada que é partilhada pelas 3 principais equipas do clube, o Futebol Sénior 11, o Futebol Sénior 11 feminino e a equipa sénior de futsal masculina. Portanto, temos a sorte de partilhar uma estrutura profissionalizada. Quando eu estava a falar no início do projeto, ambicionávamos chegar à Liga Placar. Trabalhámos para isso. Portanto, faço só aqui um parênteses para complementar aqui a beleza do jogo de futsal que o Zé Arnaldo estava a falar, complementava com a nossa capacidade guerreira, que é uma característica desde a primeira equipe, e eu gostava de salientar isso. O nunca deixar de acreditar, o nunca baixar os braços, transformam estas equipas nos guerreiros do Oeste. É assim que nós nos intitulamos. O Torriense, em qualquer que seja a equipa, seja de futsal, e neste caso todas elas foram verdadeiros guerreiros do Oeste. Voltando aqui à parte da estrutura, houve um trabalho muito grande. Nós, desde o início do ano, o objetivo era subir divisão, portanto fomos ver o que é que era necessário para subir divisão. E não é só um parâmetro, são dezenas de parâmetros que são necessários para cumprir os requisitos necessários para que sejamos admitidos na Liga Placar.
Posso dar alguns exemplos. Um deles é a certificação 3 estrelas. Portanto, nós iniciámos o ano passado a formação e logo com uma certificação 2 estrelas. E o que é que isto significa? É o reconhecimento de qualidade que nós também temos na formação e que a Federação assim o obriga. Portanto, nós temos uma estrutura também para a formação para dar as melhores condições aos nossos atletas para que consigam, por um lado, praticar atividade física e, por outro lado, melhorar as suas capacidades enquanto futsalistas. Portanto, houve um conjunto de situações e que nós fomos alertados em várias reuniões com a Federação. Agora, se nós cumprimos esses requisitos e ao nível que nós ambicionamos estar, que é uma Liga Placar, logicamente interessam projetos cumpridores que trabalhem, que sejam estruturados e nós nesse campo trabalhamos muito bem e temos que ser reconhecidos por isso. Temos que dar o mérito ao Amarense e ao Ladoeiro, porque na realidade eles no campo foram os melhores, estiveram na final, receberam o mérito esportivo de estar na primeira liga. Isso é um facto indesmentível e endereçamos os parabéns, principalmente ao Ladoeiro por ser o campeão nacional da 2ª divisão, mas existe outro conjunto de fatores que são tão ou mais importantes, de forma a garantir que as equipas depois, quando chegam à Liga Placar, estão lá de forma sustentada para promover a modalidade e não o contrário. Portanto, e nós trabalhamos muito na retaguarda nesse aspecto, dar os parabéns à estrutura que trabalha diariamente no Torriense, o Rui Pereira, a Andreia, a doutora Andreia, o Tiago Henriques, que a nível de certificação fez um trabalho espetacular, toda a parte da formação do futsal Scout, todos eles estão de parabéns e foi o reconhecimento do trabalho que foi feito por todas estas pessoas que nos permite hoje dizermos que estamos com toda a legitimidade, com todo o mérito na Liga Placar, e isso ninguém nos vai tirar. Sem dúvida, parece-me de facto uma questão muito importante. Joshua Boto, já te imaginaste a jogar na Liga Placar e se sim, quais são os primeiros adversários que te vêm à cabeça? Isso acho que toda a gente imagina, Benfica, Sporting, toda a gente quer jogar contra esses grandes clubes, são clubes que a gente estamos habituados a ver na televisão, e é isso. E quais é que achas que são os grandes desafios que a Liga Placar vai trazer ao Torriense? Ou seja, quem assistiu ao jogo, por exemplo, da Final Eight, para mim aquilo foi um jogo de Liga Placar, ou seja, a qualidade das equipas, tudo era de Liga Placar. Que desafios extras é que achas que podem vir aí para o Torriense? Eu acho que já há 2 anos que temos tido muitos jogos a nível da Liga Placar. Lembro-me, por exemplo, contra o Vila Verde do ano passado, ganhámos a 2 minutos do fim e tivemos a perder. Mas eu acho que o mais importante mesmo é estarmos lá, porque é outra liga, é mesmo a melhor liga do mundo para mim e é isso. Muito bem. Renato, há pouco o Zé Arnaldo estava aqui a falar na responsabilidade que tu tiveste na criação de todo este projeto e acho que é muito justo que hoje falemos um bocadinho disso. Tu, quando foi criada a primeira equipa de futsal do Torriense, ao que sei, foste uma espécie de mega empresário que foste contratar um plantel inteiro, não é? Um Jorge Mendes, aqui do Oeste. E eu gostava que tu nos contasses um bocadinho como é que decorreu esse processo. Já se falou aqui neste programa várias vezes de como é que esta equipa nasceu, sabemos que era um grupo de amigos, mas gostava que nos contasses, tu que foste a pessoa que se calhar que mais interveio para que isso fosse possível, que nos contasse aqui um bocadinho como é que viveste isso. Isto agora tinha aqui conversa por 1 hora. Vamos resumir Vamos tentar resumir. Nós tínhamos um grupo, como já foi aqui dito em vários programas, que transitou do Livramento. Infelizmente, para nós jogávamos lá, mas pronto, felizmente, porque depois viemos a ser o Scout, não houve direção lá no Livramento e pronto, tínhamos ali um grupo, um plantel inteiro que não tinha clube naquele momento e andávamos todos... andávamos à procura de uma solução e uma coisa desde o início que nós propusemos todos foi, isto parece um slogan agora utilizado, era um dia iam todos para o clube que fosse um jogador, íamos tentar que todos fôssemos para manter aquele grupo que era muito forte sempre junto, até que surge um telefonema no verão de 2018 por parte da lenda do Torriense, do Toinha. Liga-me e diz-me o Torriense, Renato, quer fazer futsal, dás uma ajuda? E eu aquilo, quando ouço aquilo, futsal e Torriense, aquilo fiquei logo,
eufórico, em pânico, não sei, aquilo fiquei ali um misto de emoções. Pronto, passei ali, estava a trabalhar, os meus patrões me desculpem, mas tive ali uma horinha que não fiz nada, foi só ligar para o pessoal, fazer telefonemas, porque já tínhamos outro projeto a desenrolar-se e tinha de ser decidido naquele dia se ia haver Torriense ou não. Então marquei uma reunião com o Toinha nas tasquinhas da Feira de São Pedro, em que estava lá a estrutura toda do Torriense, e pronto, falámos, dei o meu parecer sobre valores, de o que é que era necessário, desde policiamento, a árbitros, deslocações, equipamentos, pronto, dei ali um lamirezinho sobre o que era necessário e pronto, todo o resto foi esta excelente estrutura do Torriense que proporcionou estas condições a estes plantéis. Portanto, as contratações foram fáceis porque já estavam asseguradas à partida, não é? Já, e mesmo os que não estavam naquele grupo de livramento, era tudo amigos. Nós convivíamos e pronto, foi só telefonema e estava um plantel montado num dia. Muito bom. Gustavo, é claro que esta pergunta hoje é fácil de responder, não é? Mas tu imaginavas que quando fizeste aqueles primeiros jogos na São Gonçalo, e eu particularmente tenho memória de tu marcares vários golos nessas temporadas, que hoje estarias aqui, hoje não especificamente neste programa, mas que o Torriense em 3 épocas consecutivas ia lá mesmo chegar ao topo, nem nos melhores sonhos? Eu sou um otimista por natureza, mas não, pensava que podíamos ter hipóteses de subir naquele primeiro ano. Eu não fazia parte dessa equipa de livramento, foram buscar a reforma para mentorizar aqui esta malta mais jovem e acabou por ser uma época inesquecível, das melhores que eu já passei na minha vida, tanto pelo grupo em si, mas como a entourage que nos acompanhava para todo lado, era sempre pavilhão cheio, se fosse onde fosse, e pronto, acabou por ser tipo incrível, enriquecedor, e se calhar foi a época desportiva, não foi a minha melhor época desportiva, mas foi aquela em que eu me senti melhor, mais orgulho, porque era tudo malta daqui, tudo amigos, e pronto, conseguimos fazer um grande feito. Mas lá está, não fomos só nós, uma grande estrutura à volta, uma grande entourage de público, a claque, o top scoot, tudo a acompanhar, foi inesquecível. Se é verdade que as noites da física ficaram na memória, também as noites da São Gonçalo são inesquecíveis, não é? Sim, porque exato. Foram noites incríveis de futsal. Exato, começou na São Gonçalo, e não só na São Gonçalo, nos outros pavilhões fora. Onde o Torriense fosse jogar. Sim. As outras equipas sentiam-se sempre a jogar fora. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Carlos, falando aqui um bocadinho de Liga Placar, eu fiz esta pergunta ao Boto, mas gostava também de fazer esta pergunta a ti. Que dificuldades é que ainda vêm mais aí? Ou seja, aqui exigência, sabemos que é elite, naturalmente. Achas que o Torriense, enquanto clube, estrutura, está preparado para este patamar? Achas que possam ter aqui alguma dificuldade inicial? O que é que te parece da tua experiência no futsal? Portanto, o que é que te parece que são os grandes desafios da próxima temporada? Nós sabemos que a Liga Placar é uma liga muito exigente, das melhores ligas do mundo, não é? Sabendo de antemão que na próxima época as equipas que sobem são descem duas. Este ano foi muito mais difícil porque houve descida de 4 equipas, mas eu acho que o Torriense neste momento tem condições para se equiparar às equipas de topo. Pode ainda não estar ao nível de um Benfica ou de um Sporting, mas acredito que esteja facilmente ao nível de um Porto Salvo e que consiga, em termos estruturais, em termos organizacionais, lá estar. E o plantel, conforme está, com mais algumas contratações que poderão existir, eu acredito que a equipa tem capacidade para estar ali do meio da tabela para cima, porque é o lugar onde o Torriense deve estar e tem condições para isso. Muito bem. Zé Arnaldo, fazendo aqui uma retrospectiva desta temporada que passou, qual foi o momento mais complicado? Eu vou aqui avançar 2 hipóteses, mas eventualmente até poderás dizer outro. Houve ali, no início da temporada, a vitória na Taça AFL, aquele momento de euforia, mas passado 2 jornadas existem ali 2 derrotas consecutivas que são difíceis de digerir. Ou, por outro lado, foi depois de termos feito esta segunda fase espetacular que fizemos, chegar à Final 8 e depois ter aquele desaire nas grandes penalidades? Ou foi outro qualquer que eu não estou aqui a mencionar? Não, o espírito da equipa foi sempre o foco e a ambição de conseguir
aquilo que acabámos por conseguir, que era chegar à Liga Placar. Com maior ou menor dificuldade, o nosso foco foi sempre esse. Obviamente que depois da conquista da taça, que era um dos objetivos da equipa, deixou-nos ainda mais, não digo motivados, mas mais a pensar que realmente o caminho era aquele e que íamos... enfim, o desporto tem esta particularidade. Podes ter jogar melhor e não ganhares, podes ter o azar, a bola que bate no poste e não entra, mas de uma maneira geral jogavas sempre para ganhar, e esse foi sempre o nosso lema. Depois acontece aquele imprevisto naquela semana que abalou de facto a equipa um bocadinho. E porquê que abalou um bocadinho? Porque nós não estávamos habituados a perder. É importante que se diga aqui que nós tivemos 2 épocas, ou época e meia, sem perder um jogo. Portanto, e quando tu passas N jogos, que eu agora não posso precisar, mas posso dar essa informação, do número de jogos que fizemos sem derrotas, e quando ganhas depois a taça, entras no campeonato... No primeiro jogo em que recebes um dos candidatos, um crónico dos nacionais, que é o AMSAC, que ganhas 4-1 em casa, que vais fora e que ganhas 7-1. Portanto, tu começas a sonhar e estás motivadíssimo para continuar nessa onda. E depois estás a ganhar a um outro crónico, que é o MTBA. A 6 minutos do fim estás a ganhar 2-0 e perdes 3-2. E depois, no fim de semana a seguir, perdes novamente. E aí abalámos um bocadinho. Ok, temos que respirar fundo, e respirámos fundo, e a partir daí depois foi um embalo. Mas sim, esses 2 jogos deixaram-nos um bocadinho... desconfiados. Abanou ali um bocadinho a estrutura. Quando digo a estrutura, a equipa, ficámos um bocadinho... E depois era preciso dar confiança aos atletas, a equipa técnica, o Carlos, a doutora Andreia, o Sérgio, enfim, todos nós. E depois a união do grupo que foi muito importante, pensarmos que fizemos coisas bonitas e, portanto, não era naqueles 2 jogos que ia deitar tudo a perder. E, portanto, o que é facto é que a partir daí depois embalámos e fizemos o que fizemos. Portanto, mesmo... tivemos, só para ficar com esta ideia, os últimos 11 jogos que nós fizemos, portanto, incluindo a segunda fase, tu tens, em 11 jogos, tu ganhas 10 jogos e perdes o 11º nos penaltis. E, portanto, isto diz realmente do valor da nossa equipa. E quando assim só temos que acreditar, mas foi de facto, esses 2 jogos abalaram um bocadinho, tenho consciência disso. Sérgio, é inevitável perguntar-te, não te vou perguntar concretamente o que é que vai acontecer na próxima temporada, estou certo que já estarás a preparar, mas quando pensas só genericamente em objetivos, o Torriense vai lutar para permanecer, vai lutar para chegar aos play-offs. Já foram estabelecidas essas metas ou ainda estamos numa fase em que estão a preparar a temporada mais atrás ainda? Conforme eu disse, já disse várias vezes, portanto, o nosso objetivo após o início e a formação da nossa equipa de futsal, o nosso objetivo era chegar à Liga Placar. Portanto, achávamos que o Torriense, sendo um nome histórico, o trabalho teria que ser desenvolvido nesse sentido. E estabelecemos uma meta de 5 anos como objetivo realista de chegarmos à Liga Placar. Conseguimos-lo em 3 anos, ou seja, com 3 subidas consecutivas. Não há paralelo no futsal português, desconheço se existe na Europa, por exemplo, ou em outros locais, mas em Portugal não conheço. Pode haver, mas não conheço. Portanto, isto diz muito daquilo que foi o nosso trajeto até aqui. Portanto, muito difícil, pode não parecer, mas tem que ser dado todo o mérito a todos os grupos de trabalho que foram, época após época, respeitando sempre ao máximo o símbolo do Torriense, com uma força interior e um acreditar e uma ambição tremenda. Conseguimos em 3 anos. Portanto, agora chegamos à Liga Placar, há que redefinir objetivos. Quando perguntavas há pouco se estamos preparados para estar na Liga Placar, claramente não tenho dúvidas que sim. Mas também temos que ter os pés assentos no chão e ver as equipas que já lá estão, há muitos anos. Se nós repararmos, nos últimos anos, todas as equipas que subiram, as 2, desceram na época seguinte. Isso revela muito a dificuldade
que vamos encontrar. Para o ano vão continuar a descer 4 equipas, ou seja, temos a Final 8, temos 2 equipas que não vão à Final 8 e que não descem, e temos 4 equipas a descer. Portanto, temos que estar bastante cientes das dificuldades que nos vão esperar. Todavia, e conforme eu referi, nós temos uma estrutura e uns jogadores que já vêm alguns a transitar e que têm vindo sendo preparados para chegar a este patamar. Mas há outra situação que eu não posso deixar de referir, que é um grande handicap para nós, que é a falta de um pavilhão próprio. Nós seremos, não vou dizer que se calhar a única, mas provavelmente 95% das equipas que estão na Liga Placar têm pavilhão próprio. Sporting, Benfica, Braga até têm mais do que um, onde possam treinar. Acreditem que quando eu digo que é um grande handicap, a nível de treinos, nós vamos treinar muito mais vezes do que treinávamos na segunda Nacional. E neste momento a maior luta passa por isso, por definirmos onde é que vamos treinar, que condições é que vamos encontrar, porque nós sabemos que o nível que se trabalha numa Liga Placar, sabemos que temos a capacidade humana de todos os que nos acompanham para conseguirmos fazer um desempenho de Liga Placar. Agora faltam estas condições. Nós vamos para o ano transportar o nome da cidade de Torres Vedras para todo o país. Vai ser um reconhecimento do torriense, mas obviamente estará associado à cidade de Torres Vedras, e apelava aqui um pouco para que fossem desenvolvidos meios que nos permitissem dignificar ainda mais a cidade de Torres Vedras e o torriense. Portanto, para finalizar esta parte, acreditamos, temos todas as condições, mas temos este grande handicap, não haja dúvidas sobre isso. E o do resto é continuar a fazer do próximo grupo de trabalho aquilo que os outros 3 grupos de trabalho foram. Chegamos onde chegamos por tudo isto que nós falámos, mas acima de tudo por uma capacidade incrível de seres humanos incríveis que fizeram parte dos grupos de trabalho. Como em todos os anos, assim que termina a época é um fecho de um ciclo, inicia-se outro. Aquilo que eu digo sempre no ciclo seguinte é que olhem para trás, vejam aquilo que foi desenvolvido, vejam os jogadores que integraram e a maneira como eles integraram o clube, pondo sempre acima de tudo o clube, não tenho dúvidas. E foram criados grupos de trabalho extraordinários, e nós víamos no campo que esse reflexo dessa união via-se dentro de campo, um querer, um acreditar. Lembro-me do jogo de Vila Verde do ano passado, como o Boa estava a falar, estávamos a perder 2-0, vamos ganhar 3-2, portanto tivemos um ano sem perder, muito à custa de momentos finais que nos catapultaram para não perder esses jogos, e que estávamos a perder vários jogos a 2-3 minutos do fim, e depois essa união, esse querer na parte final das partidas, quando os outros adversários já pensavam que ok, este jogo já está ganho, nós podíamos pensar ok, este jogo já está perdido, mas nunca deixávamos o jogo como perdido. Portanto, isso tudo faz a diferença. Portanto, grandes seres humanos que estão a trabalhar connosco, grande estrutura que está por trás. Portanto, é continuar a trabalhar sempre olhando para trás. Com orgulho. Com orgulho, com muito orgulho. Jorge Boto, quando olhas para esta temporada, que momentos é que destacas mais, pela positiva e pela negativa? O que é que te fica assim na memória? Pela positiva fica a primeira passagem, agora a fase À Final 8. à Final 8. Pela negativa, acho que foi mesmo isso como eu disse, a gente tivemos momentos muito bons, talvez o pior foi mesmo quando vários jogadores da equipa apanharam Covid, porque, ou seja, é muito difícil para o Mister trabalhar. O problema é que não apanhámos todos ao mesmo tempo. Lá está, contra o Almarense a gente perde. Lembro-me que o Tunha estava na bancada, acho que o Rafa tinha apanhado Covid também, se calhar se estivéssemos todos isso abalou um bocado da equipa. Mas sem dúvida o pior momento foi mesmo este agora da Final 8, que pá, foi mesmo. Eu lembro de acabar o jogo, tivemos 30 minutos sentados no balneário, ninguém falava com ninguém, só queríamos ir embora. Eu lembro-me de dizer ao Sérgio se dava para ir embora para casa logo naquela Tu querias ir noite. embora. Eu lembro-me. Positivo, acho que foi ao longo destas 2 épocas fizemos um trabalho excepcional. O Mister está de parabéns, o Sérgio também, o Zé Arnaldo quase ninguém vê, mas também é um homem importante. Acho que cada um tem o seu papel importante na equipa. Como tu dizes, e bem, fomos uma equipa desde o início até ao final. Renato,
Tu há 2 anos protagonizaste um momento menos feliz, com uma lesão que tu tiveste bastante grave. Na altura impediu-te de continuares a representar o Torrense. Como é que foi superar toda essa dificuldade? Essa calculo que tinha sido mesmo a mais desafiante de todas, não é? Tu tiveste uma fratura exposta, para quem não... Uma luxação exposta no tornozelo. No momento, quando aquilo acontece, quando fui para o hospital, após a operação, pensei sempre em recuperar. Porque estava focado naquilo, em recuperar. Mas à medida que os meses vão passando, começa a cair a ficha e aí tenho de agradecer ao plantel, à estrutura do Torrense, que me deu todo o apoio e tenho de dar ao Top Scout. Acho que o sucesso do Torrense está paralelo ao que é o Top Scout. Empurraram esta equipa rumo ao topo, tal como eles são, e tenho a agradecer porque também me deram muita força no momento do pior momento da minha vida, que foi esta lesão, e tenho muito a agradecer a eles, e acho que todas as equipas têm de agradecer a eles o facto de eles eram 6º jogador, empurravam a equipa naqueles momentos difíceis. Um obrigado também para eles. Claro, aliás, se há um ponto mesmo negativo em relação a esta temporada, foi nós não podemos ter partilhado com os adeptos as alegrias todas que se foram conquistando dentro da quadra. Eu tenho que dizer, entretanto, que o Gusta teve que sair, portanto, por motivos pessoais teve que sair e, portanto, não vai acompanhar-nos até a final do programa. De qualquer das formas, vamos manter-nos aqui um bocadinho mais nesta conversa, que também, aliás, já está perto do fim. Renato, quando tu agora olhas para a Liga Placar, calculo que para onde vais ser um espectador ainda mais atento, calculo que já fosses, mas vais naturalmente torcer pelo Torrense, não é? Não escuso de perguntar. Claro, Torrense é o clube do meu coração e, claro, acompanho todos os jogos de todas as equipas, da segunda época, da terceira época, vejo os jogos todos em casa, porque agora também não podemos ir ao pavilhão, infelizmente, mas estou a torcer por eles e espero mesmo que consigam atingir os objetivos a que se propõem e queremos ver o Torrense ainda lá mais em cima. Se possível. Boto, eu reparei que neste último estágio esteve convosco um colega da formação, o Bruno Duarte, que vocês muito bem acolheram. Qual é esta sensação de receber os jovens que vêm da formação, começar a integrá-los no seio do plantel sénior? Portanto, a mim dá uma sensação que é um bocado o cumprir do ciclo, ou seja, eles fazem a formação, merecem, chegam ao plantel sénior, vocês recebem-nos. Se calhar já te aconteceu isto quando estavas no começo. Como é que isto acontece e que palavra tens de incentivo para todos os jovens que atualmente estão na formação do Torrense e que sonham um dia, ainda mais agora, jogar na equipa A, jogar entre os melhores? Olha, a minha primeira subida na Joma foi mesmo assim, era júnior, fui convocado aos últimos 2 jogos dos séniores, só joguei 1 minuto e tal, mas contou como uma subida, lá está lá no currículo. Está no currículo. Ou seja, acho que é muito importante, porque significa que o clube também acredita no potencial das camadas jovens. O Bruno é um jogador, acho que a qualidade que ele tem, poucos já por aí. Claro, quando eles chegam, túneis e tal, levam sempre uma brincadeirazinha que eles já sabem como é que é. Sim, tem que ser. Mas acho que é muito importante. O Mister também já o ano passado apostou em vários, mesmo na taça. Lembro-me de um jogo importante para a taça. Lembro que o Francisco fez um jogo brutal. Se calhar em muitos clubes isto não iria acontecer, porque era um jogo decisivo. Se a gente perdesse, íamos fora. E apostar num júnior era muito importante para ele. E nota-se em evolução do Francisco. O Bruno é um jogador excepcional. Ou seja, isto parece-me ser relevante. Ou seja, para quem nos está a ver em casa e quem liga ao futsal, e se calhar muitos jovens estão a ver-nos, no Torrense esta aposta é de facto efetiva. Se calhar também está um bocadinho na base deste sucesso que nos levou à Liga Placar, que é a formação, é uma formação que leva, ou que pode levar mesmo os jovens, desde as camadas jovens até à equipa principal, não é? Sim, não nos faz sentido estar a formar jovens se não tivermos como objetivo que eles possam vir um dia a cumprir o sonho deles de jogar numa equipa sénior de futsal no Torrense. Cada vez é mais difícil porque nós tendo formação há apenas 2 anos, estando agora no topo da elite do futsal, a diferença de qualidade, nem é de qualidade, é de intensidade dos jogos que eles estão habituados na formação, é completamente diferente daquilo que vão ter quando chegam a sénior. Por isso mesmo, é frequente, todas as épocas, termos vários jogadores júniores a participar nos treinos dos séniores. A ida do Bruno à Final 8 foi como um prémio, porque foi um miúdo
que teve um desempenho ao longo destes 2 anos de formação do Torriense exemplar, é o capitão de equipa do Sub-20. Tenho muito orgulho no jogador que ele é, e acho que foi um prémio merecido por todos estes 2 anos que ele teve no Torriense, e estar a desfrutar de estar num palco de quase Liga Placar, ou de acesso à Liga Placar, com grandes nomes do futsal, e via-se na cara dele, não é? Ele não jogou, mas estava extasiado no banco, no estágio, portanto foi acima de tudo foi um prémio. É um prémio que é para repetir, porque a nossa aposta na formação tem que continuar, tem que ser ainda maior se possível, porque queremos ter equipas competitivas que subam divisão, para que depois possam estar num patamar competitivo já mais próximo daquilo que vão ter quando chegarem a séniores, e que esperemos nós que o Torriense continue na elite do futsal. Portanto, é um trabalho contínuo, tem apenas 2 anos, tem que ser, não se pode esperar resultados imediatos na formação, tem que ser com tempo, mas nunca deixando de trabalhar nesse sentido. Isto leva-me à próxima pergunta. Faz sentido o Torriense começar a encarar a possibilidade de ter uma equipa B, justamente para dar essa ponte competitiva entre o fim da formação e os séniores, ou ainda é um pouco prematuro para isso? Ainda agora acabamos de chegar. Exatamente. Acho que primeiro temos que estar completamente presente, com várias presenças num campeonato de Liga Placar, para começar a fazer sentido essa possibilidade. Até porque no concelho temos várias equipas de futsal em que os nossos atletas, e isso é um dos nossos desígnios, ou seja, mesmo que eles não possam ter a oportunidade de continuar o futsal dentro do Torriense, mas que continuem a jogar federados noutras equipas. Portanto, e aqui na zona temos o Sporting Torres, temos o Bragança, que ambas subiram agora à primeira divisão distrital, temos o Aldeia Grandense, temos o Sobral também aqui perto, temos o Vilar. Portanto, temos várias equipas aqui à volta que conseguem absorver os nossos miúdos da formação. Portanto, esse a curto prazo não é seguramente um objetivo, poderá ser eventualmente no médio e longo prazo. Não fica colocado de parte. Muito bem. Zé Arnaldo, estamos quase a terminar, mas quero-te perguntar quais é que são os teus desígnios para a próxima temporada? Continuidade. Estando neste clube, é um clube que está habituado a vencer, e naturalmente que o objetivo passa por aí. Obviamente que temos a noção, o Sérgio já falou nisso, portanto há uma diferença muito grande para este patamar. Vamos para uma liga que para mim é a melhor do mundo, e portanto, enfim, vamos continuar a sonhar. Vamos continuar a sonhar, e que a nossa presença na Liga Placar seja para ir a pouco e pouco solidificar nessa mesma família de elite. Pronto, é o nosso, acho eu, que passa por aí. Mas se me permites, eu gostaria aqui o Sérgio falou aqui na questão do pavilhão, e é uma coisa curiosa que eu tenho verificado, e sabes que nos bastidores nós vemos o trabalho final, não é? Que é os jogadores chegarem e jogarem, mas há toda uma logística por trás muito importante, porque nós andamos sempre com a casa às costas. E uma das coisas que eu tenho verificado, e que verifiquei no entroncamento, e peço desculpa se eu aqui vou dizer algo que possa ser mal interpretado, não é essa a intenção, mas acho que Torres Vedras, a cidade que é talvez das poucas cidades por onde nós passamos com o futsal, onde não há um complexo desportivo. E, portanto, um complexo desportivo faz falta a Torres Vedras, faz falta ao Torriense. E estando numa Liga Placar era importante. Nós temos aqui bem perto, Alenquer tem um complexo desportivo. O Concelho de Mafra tem um complexo desportivo. Torres Vedras não tem. E precisa, cada vez mais precisa. E para que toda esta parte da formação que se desenvolva, estando na Liga Placar, que vai haver mais treinos, é importante que haja uma casa onde nós possamos estar, acompanhar, para desenvolver mais o futsal, porque é essa a nossa intenção. Sem dúvida. Eu pego nessa questão para perguntar também ao Carlos. Carlos, para um treinador
dificulta um pouco mais esta questão, ou seja, esta incerteza em relação à casa onde se treina, os horários, torna tudo um pouco mais complexo? Ou achas que a força de vontade acabam por... Quer dizer, a prova que sim, a força de vontade supera os objetivos porque o Torrense atingiu-os. Mas de facto seria mais fácil se houvesse este complexo desportivo para que as equipas pudessem treinar a quando fosse mais possível? Sim, seria mais fácil em termos de logística. Todo o trabalho, por exemplo, que o Zé Arnaldo faz aqui na equipa, que é muito bem feito, seria muito mais fácil para ele. Se calhar não ter que vir cá 2 ou 3 horas antes, mas poder vir 1 hora e conseguir ter ali tudo em termos de setores, tudo organizado, para que fosse mais fácil a logística para a preparação de treinos, para a preparação do jogo, porque quer queiramos, quer não, depois para o jogo já temos que sair 2, 3 horas antes, se for na zona de Lisboa, e ele ter que vir cá 4 ou 5 horas antes. Não se torna fácil, mas é como tu dizes, como existe muito querer, existe muita capacidade no nosso trabalho, e no caso específico dele, é uma pessoa que tem essa disponibilidade, mas que trabalha muito bem ao longo destes anos, e é toda esta vontade que, em termos de estrutura, em termos dos atletas e nós, enquanto corpo técnico, que temos, que faz toda a diferença. Pronto, porque não é... Pode existir outros clubes que também tenham esta dificuldade, mas nós sentimos que aqui em Torres Vedras a vontade supera tudo e conseguimos fazer um bom trabalho ao longo destes anos. Claro. Carlos, para fechar, tu estiveste aqui nestas 3 temporadas, conheceste estas 3 equipas que nós aqui descrevemos. Em poucas palavras, como é que descreverias cada uma delas? Ou seja, a do primeiro ano, a do segundo e a do terceiro? Como eu já referi, volto a referir, não só enquanto jogadores, mas enquanto equipa técnica, toda a estrutura, mas pronto, orgulho nas 3 equipas com que trabalhei. Como já referimos também ao longo desta sessão, são 3 grupos de trabalho muito fortes, foi uma união tremenda que existiu, e é orgulho neles, porque nós estamos lá para lhes dar todas as tarefas e aquela bagagem que eles pretendem, mas eles foram os principais obreiros deste marco histórico, e em 3 anos subirmos. É muito gratificante trabalhar com este grupo de trabalho e com a minha estrutura técnica, com toda esta estrutura do Torrense, porque é um trabalho coletivo que fez esta diferença. Sem dúvida. Acho que é um excelente mote para terminarmos este programa. Eu quero agradecer a todos eles, ao Gustavo, que já não posso agradecer porque ele, entretanto, teve que sair, mas agradecer ao Renato, ao Joshua Boto, ao Sérgio, ao Zé Arnaldo e ao Carlos Cruz a sua presença, dar os parabéns a todos e estender estes parabéns a todos os grupos de trabalho, porque, no fundo, todos eles são obreiros desta grande vitória. Também a toda a estrutura que está por trás. É uma estrutura muito grande, que trabalha muito e que está toda ela de parabéns. A Horácio Lugurná vai regressar depois desta pausa de verão, certamente. Entretanto, desejo-lhe um ótimo verão e até à próxima. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Uma semente junto à terra, um fruto para apanhar. A voz que canta ao vento, o coração a cultivar. O prado verdejante, ovelhas brancas a pastar. As galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta relvas a rolar. A água que rega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, ao seu lado para a vida.